tema da noite vai ser o poder da fé, né? O poder da fé, nós temos como base o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a fé transporta montanhas. A fé, nós temos que primeiramente fazer uma diferenciação. O que a fé, o que a religião? Tem a religiosidade e também a crença. Mas o que seria a fé? O que é essa coisa que muitas vezes nos move sem que nós saibamos de onde vem, o que é e o porquê? A fé, ela é como que uma semente divina que está plantada em todos nós, espíritos, desde a nossa criação, e essa semente vai se desenvolvendo junto com o psiquismo que vai também amadurecendo no decorrer dos séculos, dos milênios, passando por todas as fieiras, né? Nós passamos por todos os reinos e chegamos ao reino hominal. Nesse momento, no nosso começo, as nossas expansões elas se voltam mais para os fenômenos da natureza, por os fenômenos físicos que nós não temos a compreensão do que seja, ou mesmo do que possa fazer com que isso ocorra. Então, tudo aquilo que está acima da nossa compreensão, que está fora, da nossa compreensão, que está fora do nosso entendimento, nós entendemos como uma coisa sobrenatural, ou seja, acima da natureza, uma coisa que está fora da natureza. E nesse caso, o que a gente vê? Aqueles raios, os trovões, as chuvas fortes, os fenômenos físicos, sísmicos, os abalos, e tudo isso nos assusta. E com essa semente que nós temos dentro de nós, que é essa semente dessa fé, dessa crença em Deus, a gente sabe que existe alguma coisa que é superior a nós, superior às nossas forças. E isso a gente vai como que cultuando esses seres que nós como que humanizamos e os chamamos de deuses, né? Deus Sol, Deus Lua, Deus a Lua, o Deus Trovão, o Deus do Raio. E a humanidade vai amadurecendo. Esse psiquismo que hoje chama-se espírito, ele vai amadurecendo pelas fieiras das reencarnações e pouco a pouco vai desenvolvendo essa semente divina que Deus coloca dentro dele, dentro de nós, espíritos. E essa fé que nós temos, ela faz com que a gente lute muitas vezes com coisas que seriam inimagináveis se nós não tivéssemos essa semente dentro da gente. Se nós não acreditássemos em nós, se não acreditássemos em Deus, e se não acreditássemos naquilo que nós estamos fazendo, né? Que é uma coisa que vem de dentro, que vem... Agora a religião já é diferente. A religião, ela é um produto da cultura humana. A cultura humana, no decorrer dos tempos, elas vão se modificando e alguns grupos foram se estruturando e formando grupos religiosos com determinadas denominações. A religião, ela não era para ser como é hoje, porque hoje existe muita luta pelo poder. Então o que aconteceu com a religião? Ela foi se hierarquizando, foi se dogmatizando, ritualizando, né? Então, aquela função precípua da religião, que era uma religação nossa com Deus, ela ficou desvirtuada. E no livro de Emmanuel, nós temos aqui no livro Consolador, ele vai falar primeiro o que é a fé. Ele nos fala, na pergunta 257 do livro Consolador, a pergunta é a seguinte: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? Respondem os espíritos: a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. Aí eu grifei essa parte final da frase dessa oração. Eu grifei, muito bonito, que diz: a esperança
é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Quem tem fé não só acredita, ela sabe, ela tem certeza da existência de Deus. Isso é muito, mas é muito bonito. Agora, das religiões, ele diz, Emmanuel, né, na pergunta 292, religiões para todos os homens, deveria compreender-se, olha, a religião deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas, ou seja, a religião tinha que ser um instrumento que clarificasse o caminho que devemos seguir. Como? Como um instrumento para a aplicação da nossa fé. A religião é um instrumento. E aqui ele diz, Emmanuel, né? Para todos deveria compreender como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito apreenderá na pauta do seu nível evolutivo. Então não seria todas num nível só, mas todas tinham que ter um caminho diferente. Nós, da doutrina espírita, muitas vezes nós dizemos que o espiritismo não é religião. Já lá no começo do século XX, o Dr. Bezerra ele foi da FEB e já tinha como que uma racha, uma divergência muito grande entre os místicos e os científicos, né? Os místicos eles iam mais para o lado religioso, da aplicação da doutrina espírita, e os científicos mais para o lado da ciência. Quando Kardec nos trouxe a doutrina espírita, ele nos diz que a doutrina espírita ou o espiritismo é uma filosofia e ciência de efeitos morais. Quais são esses efeitos morais? Esses efeitos morais é essa transformação, é a religiosidade que nós desenvolvemos, porque também já existe em nós a religiosidade, através de uma religião. Então nós podemos considerar sim a doutrina espírita como uma religião, porque ela tem todas as características de uma religião. Tem Deus, tem a religação da gente com Deus, a nossa ligação, nós e Deus. Então sim, é uma religião. Agora, naquela época que Kardec nos trouxe a doutrina espírita, estava no auge do pessimismo, no auge do iluminismo, no auge do racionalismo, porque o Deus que nos era trazido por milênios, não é séculos, milênios, era um Deus cruel. Nós podemos voltar 3.500 anos no Velho Testamento de Moisés. São 5 obras. Nós podemos notar que nessas obras todas sempre tem um Deus muito cruel, um Deus muito vingativo e um Deus que exclui e que ele só é inclusivo com a sua raça, com uma determinada raça. E na terceira obra, que é o Levítico, nós vemos um grupo de normas civis e criminais, inclusive com pena de morte. Por exemplo, se você fere uma pessoa, se você chega a matar uma pessoa, você tem o direito de ou matá-la ou matar um parente dessa pessoa. Seria o olho por olho, o dente por dente. Mas, naquela época, essa imagem de Deus era necessária. Por quê? Um povo cruel, um povo violento, escravizado por mais de 430 anos no Egito. Ora, um povo de escravos que vinha de uma cultura politeísta, com vários deuses. A gente fala, mas trazer a ideia do Deus único, essa doutrina do Deus único, é uma coisa muito simples. Ora, naquela época, todos os povos, todas as regiões conhecidas da Terra eram de politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses. Trazer-se a ideia de um Deus, do Deus único, era um verdadeiro escândalo, era como que uma revolução em todo o pensamento milenar que vinha sendo e vinha, vamos dizer assim, no decorrer dos séculos e do milênio. Então foi uma coisa muito complicada para que conseguisse também se implantar a ideia do Deus único. E essa foi a missão de Moisés. E esse povo que era escravizado por 430 anos lá no Egito, era um povo cruel.
era um povo que não tinha cultura, era um povo que não tinha higiene, é um povo que não tinha a menor noção de educação e de nada. Eram realmente cruéis, eram pessoas que elas não tinham respeito por nada. Então qual tinha que ser a lei? Tinha que ser uma lei rígida, violenta. E tinha que ter, então, esses artigos, essa pena de morte. Hoje já não se justifica mais. Então a gente vê que aquele Deus cruel, aquele Deus exclusivo, ele foi necessário por uma determinada época. Mas passado aproximadamente 1500 anos, vem Jesus. Jesus trazendo a ideia do Deus Pai, do Deus Amor. Não é isso. Jesus dizia: vos disseram olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, façai bem àquele que vos faz mal. Vos disseram, fazei bem aos vossos inimigos, amai vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Olha só a quebra de paradigmas, de princípios que Jesus nos trouxe através da sua presença na terra. Agora nós nos perguntamos, Jesus tinha necessidade de vir à terra, passar por tudo que ele passou? Ele poderia mandar um dos seus prepostos. Não, ele veio, porque a humanidade, como sua irmã mais nova, já estava apta, entrando na maioridade, para poder, vamos dizer assim, apreender as ideias da nova doutrina, que depois por Lucas foi chamada de cristianismo, os cristãos. Então é uma evolução, e nessa evolução nós vamos também desenvolvendo a nossa fé. E nós precisamos da religião, porque hoje nós temos que ter um instrumento que nos ajude a essa ligação a Deus. É a religião, embora esteja desvirtuada em alguns sentidos, né? E na pergunta 354 do livro Consolador de Emmanuel e Chico, diz: poder-se-á definir o que é ter fé? Ele pergunta, Emmanuel responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, acima da religião, a fé. Porque a fé é intrínseca, é nossa, ela está dentro da gente. Que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Isso eu grifei em amarelo e agora eu grifei em azul. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocado pela luz do sentimento. O equilíbrio racional, fé raciocinada, sem exclusão do sentimento, ou seja, a razão caminhando junto com o coração, mente e coração, corpo e alma, caminhando juntos, porque não tem como se dissociar uma coisa de outra. A razão também é um atributo do espírito. O sentimento também é um atributo do espírito. Os sentimentos, as emoções que nós devemos trabalhar. Então a fé, ela nos move, ela nos dá força. O poder da fé um dos títulos, um dos itens desse capítulo. Por que esse poder da fé? Porque essa fé é a alavanca, ela é a força, ela é a vontade colocada em movimento, materializando-se através dos nossos atos, das nossas modificações e transformações moral. É a coragem de enfrentarmos-nos a nós mesmos sem medo, entendendo que nós não somos perfeitos, que nós estamos em trânsito, que nós ainda somos pequenos, que nós não conseguimos ainda tudo aquilo que gostaríamos de ser, mas basta que sejamos aquilo que somos, com amor e fazendo de tudo o que nós podemos
para fazer o melhor e dar o melhor de nós. Então a fé, ela nos move. E essa fé, nós podemos notar que tem muitos exemplos na história da humanidade. Vamos ver os apóstolos, né? Eram 12 apóstolos, foi Judas traiu Jesus, foi substituído por Matias após a morte de Jesus, e pelo livro Atos nós temos a história de parte desses apóstolos e grande parte de Pedro, de Paulo, de Tiago. E nota-se que todos, praticamente, foram executados pela sua fé. Eles não renegaram Jesus. Mas a gente fala, puxa vida, os apóstolos eram gigantes, eram espíritos superioríssimos, espíritos assim de luz. Eu acredito que pelo que a gente lê nos evangelhos, não seriam tanto de luz, não. Seriam espíritos que obviamente estavam aptos para começar uma caminhada junto com Jesus e levar a sua mensagem. Mas no evangelho de João diz que Judas era um ladrão e que Judas roubava o dinheiro das bolsas da comunidade. Então uma pessoa tão pura não vai ser tão cruel a ponto de acusar outro de ladrão, não é mesmo? Então são coisas que a gente vê que esses indivíduos, essas pessoas, esses apóstolos, eles vacilaram na fé. E eu pergunto a nós mesmos, quem de nós não vacila na fé? Quem de nós tem aquela fé absoluta, constante, incontestável, incondicional em Deus? Todos nós vacilamos. Nós vacilamos por quê? Porque nós estamos crescendo. É hoje que nós estamos aprendendo a desenvolver essa verdadeira fé. Fé inabalável é somente aquela que encara a razão, ou pode encarar a razão face a face todas as épocas da humanidade. Nós estamos começando a entender o que é a fé, a trabalhar essa fé, sabendo que essa potência divina que está dentro de nós, porque nós temos o DNA do nosso Pai em nós, que é Deus, tem que ser desenvolvida, tem que ser trabalhada. Tem uma historinha, eu não me recordo de que livro que fala da loja de Deus. E essa loja era uma lojinha que vendia várias coisas e sementes. Aí ia passando uma pessoa e chegou, estava o anjo lá, perguntou para o anjo, vocês têm o quê? Temos sementes. Sementes não, então nós temos várias coisas para vender, nós temos várias... O senhor pode falar, não, eu quero um pouquinho de fé, eu quero um pouquinho de amor, eu quero um pouquinho de caridade. Aí o anjo pegou e deu um saquinho com um pouquinho de sementinha cada uma para esse rapaz. Falou, meu moço, eu estou pedindo fé, amor, caridade, o senhor está me dando semente. Falou, sim, semente. Essa semente ela tem que ser plantada, adubada, regada, para que ela se desenvolva. Não é um passe de mágica. De repente eu sou um Francisco de Assis. Eu sou Chico Xavier. Ótimo. Mas suportaríamos o que Chico suportou? O incômodo das pessoas? Não tinha sossego, não podia dormir em paz. Era cobrado de todas as formas, era humilhado. Se calou. Apanhou na cara como Jesus. Cuspiram na sua cara como Jesus. E num dos livros da história dele, do Chico, de uma das histórias dele, diz que quando ele recebeu a psicografia, ele psicografou a carta da esposa de um rapaz que estava lá para assistir, e essa pessoa estava lá esperando que viesse um rosário de elogios, né, de encômios, elogios, referências encomiásticas, um monte de elogio, que o marido é um anjo, o marido é isso, tudo, só que a mulher mandou uma carta mais de chamada de atenção. E o rapaz não aceitou, não. Falou que não era, que isso era falso tudo, e deu uma escarrada na cara de Chico. Chico entristecido, Emmanuel falou ali, Chico, limpa e vamos trabalhar. Ele falou, Emmanuel, e Emmanuel falou, por que você está triste? Graças a Deus que foi você que recebeu e não que deu. Ele falou, não, Emmanuel,
Tudo bem. Mas o que deixou assim muito triste é que ninguém se levantou para me defender. Emmanuel falou, sua caminhada é solitária. Como as nossas caminhadas. Muitas vezes chega um momento da nossa vida que a gente leva uma escarrada da vida na nossa cara e nós nos sentimos abandonados porque naquele momento de maior necessidade não aparece uma mão amiga para nos amparar. Mas nós esquecemos que naquele momento aquelas pessoas também que não nos ampararam, elas têm as suas necessidades, as suas dores, as suas dificuldades, as suas restrições. Muitas vezes elas também não têm condições de nos socorrer porque são muito mais carentes do que nós. E hoje, como nós somos conscientes, nós temos que entender que nós somos aquele que devemos ser as luzes nos caminhos dos nossos próximos. Por quê? Porque nós conhecemos a doutrina espírita. Nós estudamos a doutrina espírita. Estou falando aqui, né? É um grupo fechado do Centro Espírita que estuda a doutrina espírita. Todos nós trabalhamos pela nossa transformação moral e fazemos esforços para domar nossas más tendências. Não é assim que se conhece o verdadeiro espírita? Conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más tendências. Não é isso? Então nós somos sim verdadeiros espíritas, porque eu sei que todos nós estamos lutando por isso. E nós somos como que vidraças. Por quê? Porque o espírita ele é muito cobrado, porque muito lhe é dado. Inconscientemente a própria humanidade nos cobra, por quê? Porque nos é muito dado o conhecimento das coisas, dos porquês, dessa fé raciocinada. Essa fé raciocinada não quer dizer racionalismo, porque o racionalismo, só racional, diz aqui o Emmanuel, não pode, tem que ter junto o sentimento. Esse racionalismo faz com que a gente procure saber os porquês das coisas. É a racionalidade da doutrina espírita. Como? Um exemplo, para que a gente possa ter essa fé raciocinada. Não estou dizendo que o Velho Testamento está errado, nem muitas coisas do Novo, de forma nenhuma. De forma nenhuma. É a época em que foi falado ambos os testamentos, de acordo com a necessidade daquela época. Então tinha que se falar daquela forma. E de uma forma simbólica. De uma forma simbólica. Mas cada coisa à sua época. Mas aí nós nos reportamos à Gênese. Lá fala de Adão e Eva. Eles tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel. Depois eles tiveram outro filho, o Sete. E dizem que o Adão e Eva é o casal que deu origem a toda a humanidade. Racionalmente, a gente faz a simples conjuntura. Se Adão e Eva tinham 3 filhos, Abel, Caim e Sete. Abel foi morto. Como poderia dar origem à humanidade? 3 homens. Mas aí fala mais. Fala que Caim foi embora e que depois formaram a cidade de Enoque, o filho. Mas como? Buscando outras aldeias, outros grupos. Então, a gente fazendo essa análise racional, a gente sabe que quando a doutrina espírita nos fala que nós fomos criados simples e ignorantes, que nós passamos pelas reencarnações, que a nossa família é a família universal, nós começamos a entender o porquê. E daquela aquela figura que a doutrina espírita nos fala no Livro dos Espíritos também, sobre a raça adâmica, sobre uma época, sobre como que um povo, né, que veio, e da transformação, das transições que a Terra está passando hoje e já passou, né? Outros povos já vieram, que eram degregados dos seus mundos, trazidos para cá para que ajudasse-nos, a nós,
nativos da Terra, não sei se somos, a desenvolvermos o nosso intelecto e, consequentemente, a nossa moralidade. Porque a intelectualidade vem antes da moralidade, porque é através do conhecimento que você se conhece a si mesmo, através do estudo. Então a gente vê que no decorrer de toda a humanidade, quando vem a doutrina espírita, nos traz essa racionalidade, mas uma racionalidade com o coração, nos mostrando sobre essa fé. E a humanidade nos traz os exemplos de fé, a coragem daqueles irmãos, desde o começo do cristianismo primitivo, que veio sofrendo em nome da sua fé. Esses apóstolos negaram. Um negou 3 vezes Jesus, Pedro. O outro o traiu. Tomé, mesmo depois sabendo das profecias que voltaria, ele não acreditou que Jesus tinha encontrado os seus naquele determinado lugar. Duvidou de Cristo. Todos os seus apóstolos vacilaram na fé quando o abandonaram. Todos abandonaram Jesus, à exceção de João, que ficou com Maria. Quando Jesus voltou, ele cobrou desses apóstolos: olha, Pedro, você me negou, rapaz. O Judas, me traiu. Tomé, você não está acreditando em mim? Vocês são uns covardes todos. Não, absolutamente nada. Ele fortificou a fé desses apóstolos para que a partir disso eles realmente acreditassem e, é uma palavra atual, empoderassem a sua própria fé. Depois do Pentecostes, aquelas da vinda de Jesus e das luzinhas de fogo na cabeça dos apóstolos, que cada um começou a falar numa língua, todos se fortificaram na fé e se deram ao holocausto, à exceção de João. Pedro não quis ser crucificado como Jesus, que ele disse que não era digno de merecer a morte do seu mestre. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo e o fizeram. Tiago foi decapitado. O primeiro mártir foi Estevão, que Paulo mandou matar. Mas Tiago foi o primeiro apóstolo direto de Jesus que foi morto, decapitado. E vários outros. Se não me engano, Tiago Menor, ele foi jogado de cima do templo. Ele não morreu. Aí o mataram a pedrada. Outros foram a flechada. Filipe, diz alguns estudiosos, que foi esfolado vivo. Ou seja, tiraram a pele dele ainda vivo. Nenhum, depois do vacilo nas fés que eles tiveram, vacilaram mais na sua fé. Eles estavam aí, sim, com a verdadeira fé. Aquela fé de que algo melhor os esperava. E confiavam em tudo, aí passaram a confiar absolutamente em tudo que aquele homem lhes havia dito, Jesus. A fé é isso. É a confiança que temos em Deus e a confiança que devemos ter em nós próprios, com vistas à realização de alguma coisa. Confiança essa que dá certeza de atingir o fim colimado. Isso está no roteiro sistematizado para o estudo do ESE, página 376. Essa fé, todos nós devemos desenvolvê-la dentro de nós, porque nós já a temos. É a semente de Deus, não é? A loja de Deus que vende a semente. A fé em Deus, a fé divina. A fé de saber que tudo que acontece na nossa vida, em todos os momentos, embora todas as crises, todas as pandemias, todas as dificuldades, Deus está acima de tudo. A confiança irrestrita de que nada na nossa vida acontece por acaso. Que nós nunca estamos no lugar certo, no lugar errado, com as pessoas erradas e no momento errado da nossa vida. Sempre nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo da nossa vida.
confiando irrestritamente em Deus, sabendo que Ele é Pai. E quando nós lhes pedimos um peixe, Ele não vai nos dar uma serpente. Quando nós lhe pedirmos pão, Ele não vai nos dar uma pedra. Muitas vezes o que Ele nos dá, nós esperávamos algo diferente. Mas aquele algo diferente que nós esperávamos não era o melhor para nós. E Deus sabe das nossas verdadeiras necessidades. Então, quando nós pedimos uma coisa e aquilo não nos é concedido, pode ter certeza que de uma outra forma vem uma concessão que não esperávamos e que não buscávamos, mas que soluciona uma série de problemas. Porque Deus é nosso Pai. E se Ele é um Pai amoroso, que medo nós temos? Jesus confiou irrestritamente. E é isso, fé em Deus. E a fé em nós. A fé em nós mesmos. Que nós podemos tudo aquilo que nós quisermos. Não é isso que disse Jesus? Vocês podem fazer muito mais, ou podem fazer o que eu faço e muito mais se quiserdes. Que é dessa lição do Evangelho também. Essa fé em nós que faz com que a gente acredite naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai buscar, desde que, olha a racionalidade da doutrina espírita, seja factível, seja possível. Desde que seja possível que a gente alcance. Porque tem determinadas coisas, impossíveis às vezes, em que nós queremos. Mas nós queremos aquilo que não é possível, não tem como. Então o que é a fé? Buscar sim aquilo que nós sabemos que é possível que nós possamos alcançar. E em especial, de todas as formas, e em primeiro plano, a nossa transformação moral. Nós só seremos felizes quando nós nos amarmos, quando nós nos respeitarmos e respeitarmos os nossos limites, aceitando-nos como nós somos. Nós só seremos felizes quando essa felicidade, embora todas as dificuldades e adversidades, estiverem realmente dentro do nosso coração. Porque não é o que Jesus diz? Onde está o seu tesouro, é onde está o seu coração. E essa transformação, através do estudo da doutrina espírita, que vai nos esclarecendo, faz com que a gente cresça para a luz, em busca da plenitude. Porque todos nós um dia seremos anjos. Todos nós um dia seremos anjos. E aplicando na nossa vida todas as máximas que Jesus nos passou. Em especial aquela que veio do Velho Testamento, que Jesus replicou e que a gente replica. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, quem é que pode me amar? Se eu não me amar, a quem que eu vou amar? Eu devo aprender a valorizar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, onde eu estou, com quem estou, entendendo as pessoas e sabendo que todas também têm as suas dificuldades. E hoje que nós sabemos e temos o conhecimento da doutrina espírita, mais uma dos ensinamentos de Jesus, nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Essa é a mensagem da noite. Muito obrigado pela paciência de todos. Muito obrigado. Obrigado mesmo.